Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar daqui a pouquinho, se esse é só o nosso convidado chegar. A gente começa mais uma entrevista a ele aí. Boa noite, Daniel, boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Só o Daniel entrar aí para a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa noite, Marisa. Marise. Eu, Marisa, não sei porquê. Está acontecendo aí, por que não está entrando? Eu vou fazer isso, Daniel, um minutinho aqui, vamos ver o que houve aqui. Pronto, acho que agora foi. Ah, foi. Fala, meu amigo, tudo bem? Boa Bem, noite. Dani. Tudo ótimo, Daniel. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel Paiva, do Coletivo Movimento Petrópolis, né? Está dando hoje seguimento aí à nossa série de entrevistas aos candidatos, né? E candidatas, né, à Câmara de Vereadores da cidade de Petrópolis, né? A gente fez algumas entrevistas também com alguns candidatos à majoritária, mas hoje a gente vai entrevistar aqui meu xará, meu grande amigo Daniel, aqui para a gente dar continuidade a esse processo, né? E assim, Daniel, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez estar aqui junto com a gente, para a gente poder trocar nessa reta final aí, praticamente, né, da campanha, né? Para a gente trocar um pouquinho a ideia, ver como é que estão as coisas, como é que estão as propostas. E coloca para mim, como é que está esse movimento, como é que você está sentindo a campanha efetivamente na rua, como é que está essa pegada aí? Bem, primeiro, Dani, agradecer mais uma vez o convite aqui do Movimenta. É um prazer estar falando com você, que é um querido amigo mesmo, né, uma pessoa comprometida. E nessa campanha, acho que cumpri um papel tão importante, Dani. Eu quero fazer um elogio aqui ao Movimenta, né? E a todas as coletividades que, de alguma forma, estão vinculadas como ninguém solta a mão de ninguém. Porque foi um serviço prestado. Uma das coisas mais interessantes que aconteceu na nossa cidade durante as eleições foi o Movimenta. Se eu não me engano, vocês trouxeram aqui cerca de 20 candidatos, talvez até um pouco mais, né? E Sim. intercalando com outros temas também, de diferentes partidos, 6, 7 partidos diferentes, pelo menos, vieram aqui discutir. E esse é um serviço importante. A gente critica e se ressente pelo fato de Petrópolis, às vezes, ter menor qualidade no debate político, no debate público, e nos esforçamos todas e todos nós para tentar aumentar esse debate, né, a qualidade desse debate político na cidade, e o Movimenta dá uma grande contribuição com isso, né? Quero cumprimentar também a todo mundo que está presente, né? As pessoas que estão conosco na batalha, as pessoas que também têm emprestado a sua vida, né, a construir também candidaturas na nossa cidade. A gente se percebe, Dani, num movimento coletivo que o Brasil inteiro está vivendo, que é o movimento de uma Sim. luta de fundo, né, a favor da democracia, a favor das políticas públicas municipais, a favor do povo, das cidades, né, as políticas que não chegam nas comunidades, esse debate extremo, né, que a pandemia trouxe sobre acesso à saúde, sobre emprego e distribuição de renda, riquezas, sobre muitos temas, né? E você me perguntou como está indo, Dani? Está indo muito bem. Eu quero dizer que está indo muito bem, eu tenho muita esperança. Todos os dias nós trabalhamos muito, né? Trabalhamos muito literalmente, porque eu, inclusive, continuo conciliando, Dani, os meus trabalhos, né, diferentes empregos, todos eles no campo da educação, o reforço escolar, à distância, por aula remota, chamadas de vídeo, de zap, com meus alunos lá no Vale das Ideiras, né? Também num programa que eu trabalho de educação de jovens e adultos, eu tenho feito atendimentos por telefone, um outro projeto de idosos que está interrompido, né? Porque essa turma não tem tanto acesso nem à internet, nem ao próprio telefone, né? As próprias tecnologias de comunicação, mas que eu tenho mantido um debate pedagógico sobre esse trabalho, então a gente tem trabalhado muito
Mas 100% do tempo que eu não estou trabalhando, Dani, nesse momento, nas últimas semanas, né, a gente está conversando com o povo, fazendo campanha, entregando panfleto nas redes sociais. E é uma experiência muito boa, né? Eu tenho vendo muita gente querida e legal entrando também. Deixo um beijo, um abraço a todos. Mas é um momento muito rico da nossa vida, né, Dani? Eu estava falando com a Lívia, que acho que conhece, nossa candidata a prefeita, que tem arrebentado nos debates, né, numa chapa de mulheres, e falando isso com ela, como é formativo, como uma experiência política e existencial rica, importante, sair de casa, conversar com as pessoas, percorrer as comunidades petropolitanas, né? Não é uma novidade para nós, porque o nosso movimento de militância, né, Dani, como ele é enraizado nas escolas, nos centros de educação infantil, e essas, por sua vez, estão dentro das comunidades, a gente está revisitando comunidades que a gente já conhece, mas para conversar com o povo, vai conversar com os moradores sobre todos esses temas, né, que são as políticas públicas e que nesse diálogo cotidiano com as pessoas tornam-se muito concretas, né? Então a gente vive uma cidade que é muito elitizada, que é muito desigual, que as pessoas têm se sentido muito abandonadas, tanto pela prefeitura quanto pela Câmara de Vereadores. Não existem, eu ia falar não existem muitas, mas se a gente para pensar, é uma situação de que quase não existem lideranças políticas na cidade que tenham o seu cotidiano ao lado do povo, né? Que vivam as comunidades, que dialoguem, que escutem, Dani, as pessoas, e mais do que isso, que tenham uma visão política de participação popular, de chamar as pessoas para o engajamento, para a discussão, para a solução dos problemas, para a participação, que é exatamente a pegada nossa, né, Dani? A política em que a gente acredita não é a política do indivíduo que brilha sozinho, porque sabe muito, porque, né? Ou a política da grande do negócio, da pessoa que é poderosa. Grande Marise. É uma perspectiva coletiva de você chamar as pessoas, e a Marise, como muitos outros aqui, participam, Dani, comigo, do movimento Comuns Petrópolis. E as pessoas, eu tenho visto muitos candidatos, mesmo de esquerda, e principalmente, claro, de centro, de direita, reclamarem que a campanha está ruim, que está muito difícil. Cara, a gente não sente isso. A gente está na guerra, né? Na luta, né? Contra essa desesperança, contra a despolitização, contra a descrença na política, contra as fake news que pipocam, né, Dani, por aí, a gente sabe, em período eleitoral cada vez mais. E a gente vê uma reação das pessoas. Bem, primeiro a Lívia e a Luciana, que é a nossa vice, uma linda aliança entre PCdoB e PT aqui em Petrópolis, a primeira chapa de mulheres da história da nossa cidade, Dani. Nunca houve uma chapa majoritária de duas mulheres, então isso é uma honra e uma oportunidade, uma responsabilidade muito grande. Isso gera uma empatia, isso gera uma curiosidade. Boa noite, Michel. Isso gera, né, uma força que atrai as pessoas, porque eu vejo, Dani, eu tenho comentado isso com o pessoal da nossa chapa, que é a chapa mais bonita da nossa cidade e a mais unida, sem dúvida alguma, né, da nossa cidade. Em que as pessoas, ao invés do que a gente se acostumou nos últimos anos, daquele desencanto, da revolta com a política, está gerando muito voto nulo, não vou votar em ninguém. Isso tem, mas eu não vejo que isso é a maioria. E talvez quem não sinta isso, talvez seja porque esteja de fato muito distante das pessoas, ou porque a sua abordagem não tenha atraído as pessoas. Porque nós sentimos que a maior parte do eleitorado petropolitano está buscando alternativas, Dani. Está buscando em que acreditar, buscando algo diferente, porque ela sabe que o voto nulo ela é o caminho aberto para esses que ficaram presos ou foragidos e que agora bombam nos adesivos de carro, porque a maioria troca por dinheiro de gasolina, ao contrário das campanhas progressistas como um todo, não só as nossas, não só a minha, mas muitas outras, em que a pessoa bota adesivo no carro porque se identifica, porque quer vestir a camisa e quer levar adiante. Então, existe um contraste entre essas campanhas que despertam esperança, sentimento de mudança, renovação na política, e essa ideia das pessoas comuns, né, participarem da política. Isso tem um impacto no eleitorado, tem um impacto na população. Nossos Dani, a gente sente isso, né? A nossa chapa, Dani, desculpa, você quer falar de alguma outra coisa? Só para eu complementar isso. Tá, não, vai lá. Vai lá. Me interrompe, cara, por favor. Até porque, como a gente já gosta de falar, a gente está no gás, está no pique, está animado, está acreditando. A nossa chapa tem... A Lívia arrebentou nos debates, a gente tem informações, Dani, de que a Lívia está
oscilando os 10%, que subiu muito, que ultrapassou todo mundo ali do meio de campo, que está agora num patamar de lutar pelo segundo turno, pela viabilidade do campo progressista, das ideias democráticas, da mulher, da educação pública, estarem no segundo turno das eleições em Petrópolis. E a gente sente isso da chapa inteira. A nossa chapa, Dani, ó, eu sou professor, tem o Sidney, que é um educador da inclusão, tem o Juninho, que é um enfermeiro, tem o Pedro Fernandes, que é um diretor de teatro, tem a Cris Monteiro, que é uma jovem mãe, produtora cultural, tem a tia Lili, que é uma liderança comunitária, ex-presidente da Associação de Moradores lá de Vila Rica, tem a Cris Pereira e a Dani Garcia, que é uma candidatura coletiva de 2 empregadas domésticas, 2 diaristas. Tem o Daniel do Amendoim, meu xará, que é o vendedor do amendoim mais gostoso e mais famoso da cidade. Tem o Édipo Blatt, que é um autônomo, um MEI. Tem o Rafael dos Santos, que é músico, né, prestador de serviço, também músico. Tem o Rafael Valente, que é o grande terreiro, né, ex-presidente do CONFIR, do Conselho pela Promoção da Igualdade Racial. Eu sempre estou de cabeça, não vou esquecer, para não ser injusto ou indelicado. Mais gente da chapa. Tem o Rodrigo Portuga, que é um humorista, caixa de supermercado. Né? Será que eu falei de todo mundo? Bem, se eu não falei 13, eu vou lembrar, vai me ver esse insight aí. Mas é uma chapa popular. 100% de trabalhadores, 50% negra, né? Então, vai escutar minha mente, gente. Tem a Ayane, sabia que tinha faltado uma. A Ayane é uma estudante da UJS, a mais jovem das 435 candidaturas da nossa cidade, Dani. Então, em primeiro lugar, a gente tem muitos motivos para ser muito orgulhoso e alegre, porque nós, o Movimento dos Comuns, o PCdoB, fez uma construção muito bonita na cidade, Dani. Foi a primeira candidatura a prefeita lançada em Petrópolis, em 2 de novembro de 2019. Vai fazer agora 1 ano que a Lívia foi lançada a primeira pré-candidata a prefeita na cidade. De cabo a Bia, de cabo a rabo, a única mulher, né? Com uma vice-mulher também. Uma chapa que foi capaz de unificar uma parcela da esquerda. Porque você conhece a nossa política, Dani? Nós fomos incansáveis lutadores pela unidade. Dialogamos muito com todos esses partidos que a gente reconhece como importantes, que vocês podem adivinhar os nomes, partidos do campo progressista. Conversamos com todos eles, propusemos unidade a todos eles. Alguns valorizaram no discurso, não puderam valorizar na prática, outros nem isso, mas a gente conseguiu fazer uma unidade possível com 2 importantes partidos do campo progressista e o tempo inteiro sinalizamos, né, com muito carinho e companheirismo para todas as candidaturas do campo progressista, inclusive nos manifestamos contra a misoginia, o fascismo, o ataque a outras candidaturas do nosso campo, nos declaramos publicamente nas redes sociais, gestos que a gente gostaria que fossem, inclusive, comuns a todo mundo, não só a toda a esquerda, mas a todo mundo que faz política pública, né? Porque a gente se entende, Dani, como parte de uma resistência e de um movimento da sociedade brasileira de não sucumbir ao anti-intelectualismo, ao terraplanismo, à violência, ao racismo, à intolerância, à misoginia e a tantos movimentos que nessas eleições se fazem sentir. Mas o nosso lado tem muita força, Dani. Nós temos um legado no país, temos um legado construído na história. Na história de Petrópolis, o campo progressista é muito mais forte que o campo conservador. E a gente fica escutando, Dani, de algumas pessoas ditas progressistas, que a esquerda não tem chapa viável para vereador. E eu vejo pelo menos 3 chapas viáveis da esquerda petropolitana, que ao contrário de ter 23 nomes e 5 candidatos, os outros 18 entraram só para dar o nome em troca de dinheiro, tem 13, 6, 3, 5 candidaturas orgânicas. As nossas 13, todas elas são candidaturas. Estão na ponta, estão nos distritos, estão pedindo voto, estão conversando com as pessoas, estão defendendo, Dani, as pautas do movimento, estão defendendo as pautas do emprego, estão defendendo as pautas da construção de uma sociedade mais justa, humana, desenvolvida, inclusiva. É isso mesmo que a Bia está falando, popular, que defende a questão LGBTQIA+, que defende as mulheres, os negros, a classe trabalhadora, uma economia dos distritos, uma economia das comunidades, propostas concretas. Eu tenho, Dani, em algum momento, eu vou baixar aqui um pouquinho a pressão para o Dani poder falar. Desculpa, Dani, hoje eu estou chato, né? Mas, não é chato não. 20 propostas, das mais de 100 do nosso programa, que nós separamos nesse segundo panfleto que a gente está lançando para a reta final da eleição, são propostas concretas que mudam a vida das pessoas, a tarifa social, o atendimento psicossocial para a nossa juventude nas comunidades, orçamento participativo, com conselho comunitário em cada bairro,
o apoio ao pequeno produtor rural com a compra garantida pelo poder público, a descentralização da cultura, que a nossa militância já luta lá no Conselho. Tenho a felicidade de ter uma irmã presidenta do Conselho Municipal de Cultura e super combativa, que é a Didi. Então, a questão dos editais públicos, o investimento na ciência, o que a gente chama de FAPET, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Petrópolis, para se relacionar com o supercomputador, com investimento em ciência, com o nosso polo tecnológico, o Serratec, né? Enfim, o diálogo interreligioso, a construção, né, da cultura de paz. A gente vai ter uma nova live, Dani, eu já aproveito para convidar todo mundo, deve ser na segunda-feira, a gente está fechando o horário. Com um pastor evangélico batista, que é o Marcão, com um frei católico franciscano, que é o Frei Volney, com uma liderança espírita, que é o Mauro Henrique. Estamos convidando o Pai Pedro, todos aqui conhecem, né, do Povo de Santo. Ou seja, são tantas pautas bonitas, importantes, necessárias, que o povo dialoga. O povo não está distante dessas pautas políticas, não. Diz isso quem está distante do povo. O povo está ligado. E nós, Dani, no dia a dia, com humildade, pé no chão, mas com firmeza, com força, confiança, noção da responsabilidade que nós temos, essa esquerda aqui, ela não vem para ela não vem para perder honrosa, não, Dani. Nós queremos, de forma solidária e companheira, desafiar os outros setores da esquerda a assumir as chances que eles têm, porque tem, e nós temos, somos viáveis. Vamos eleger, Dani, vamos mudar a história da Câmara de Petrópolis. 1, 2 ou 3 que a gente elege lá dentro vão se converter em maioria, porque seremos minoria numérica numa Câmara que provavelmente será marcada pela grana no processo eleitoral, mas que vai encontrar canais para poder canalizar toda essa revolta, esperança de mudança em novas lideranças, novos mandatos, quem sabe uma nova prefeita, mas sem dúvida em novas vereadoras e novos vereadores que vão estar lá dentro. E uma vez lá dentro, Dani, é para mudar essa história. A gente vai arrastar conosco a força das comunidades, a força das categorias, que nós mobilizamos em luta, seja no par ou seja no ímpar, a luta dos rodoviários contra a dupla função pelos empregos, a luta das moradias pelo aluguel social por um plano de moradia que não seja essa falácia que foi o Vicêncio Rivetti, que é uma conquista importante, mas cheio de problema, com muito atraso. A luta que a gente sempre apoiou da cultura descentralizada na cidade. Então tem tantas lutas, Dani, que quando a gente pauta política na Câmara, o povo não é indiferente. O movimento social organizado, que é o nosso lugar, é da onde eu vim, Dani, desde que eu era do Grêmio da minha escola, até a presidência da Uni, que foi uma experiência incrível, que marcou a minha vida e que me ensinou, hoje como professor, uma coisa que eu aprendi como estudante e levo adiante, não só em sala de aula, mas principalmente na nossa atuação pública, coletiva, na cidade, como sujeitos políticos que somos, todas e todos nós, é que só a luta muda a vida. Só a luta muda a vida. E só vai para a luta quem acredita, precisa ter perspectiva. Essas pessoas progressistas da nossa cidade, a maioria tem que continuar acreditando, e a minoria que vestiu o discurso do perdedor, que não vai dar, que está muito difícil, tem que acordar, porque o tempo é agora. Ano que vem não adianta lutar contra o fascismo, não, Dani. Porque a correlação de forças se altera agora, e é nas cidades que a resistência vai conquistar posições e vai mudar Petrópolis, porque 2021 e 2022 vão ser anos duros, tem o tema da retomada do emprego, as aulas, nós da educação vamos ter que enfrentar um debate duríssimo, a luta por um concurso público contra a lógica liberal de ajuste fiscal e conseguir destravar os investimentos, circular nossa economia, para que a gente consiga, de fato, fazer a democracia popular florescer em Petrópolis. Se o povo estiver organizado, mobilizado para defender um projeto de cidade avançada, ninguém segura. Mas, se a gente não acreditar nisso, aí o povo não vai lutar por isso ao nosso lado. Dani, falei pra caramba, eu estou aqui radiante. Não, eu fico feliz. Para não ser aqui indelicado. Me desculpa falar muito, gente. Nada, está sendo muito bom e muito positivo, né? Na verdade, essa vibração é que faz efetivamente a mudança, né? Então, eu vejo algumas coisas assim, importantes na sua fala que você falou, né? E na fala que você falou, é óbvio, né? Na sua fala, né? E assim, uma coisa que é extremamente importante, essa questão de não votar, né? Da questão do voto nulo, ou voto em branco, ou não ir votar, né? A gente está num momento de mudança, né? E para mudar, a gente tem que efetivamente ir, né? Comparecer, né? E eu sou um cara que você sabe muito bem disso, eu acredito muito mais nos reflexos que isso vai dar pós-eleição, né? Do que efetivamente só na eleição, né? A eleição é um campo de batalha, mas não é o campo final,
né? Eu sempre falo isso, você sabe disso, eu sou um cara que bato muito nisso o tempo inteiro. E assim, eu vejo realmente a esquerda com grandes possibilidades. Não, né? A gente tem aí um campo vasto e aí a gente tem que parar, e eu concordo contigo, parar de acreditar que não tem alternativa, que não é possível, que não tem esquerda em Petrópolis, muito pelo contrário. É isso que eles querem que a gente acredite o tempo inteiro, né? É assim que a burguesia funciona, né? Fazer o trabalhador, fazer as comunidades, fazer as mulheres, fazer os negros acreditarem que a gente não tem força e a gente não tem organização para poder fazer a mudança, né? E assim, a mudança é possível, né? Então, essa sua conclamação para que as pessoas votem, que vão votar, que não deixem de ir, tem opção, não precisa votar nulo nem branco, nós temos opção para mudar efetivamente a cidade, é o que o movimento vem trazendo, as opções para que a gente possa ter uma escolha possível na nossa cidade, né? E aí você trouxe a sua chapa toda, é muito legal, né? Eu acho que isso é importante, dividir o espaço, né? Que o espaço não é de Daniel somente, né? É também de toda a chapa, né? Dos comuns, eu acho isso extremamente importante, né? E coloca então para a gente assim, quais são, você colocou muito grande, botou muito grande, vamos descer um pouquinho agora para os eixos mais centrais, assim, hoje que você colocou aí rapidinho algumas propostas, né? E aí, como você falou que é professor, não sei o quê, tem aí, acho que questões que são importantes serem debatidas hoje na cidade, né? Como falta de concurso público, né? Falta efetiva de valorização do professor na nossa cidade, né? Que não é valorizado, né? A gente tem essa ideia que a escolaridade pública é ruim, isso também é outra mentira, né? Que é muito pelo contrário, a gente tem professores valiosíssimos na frente da educação municipal, estadual, então a gente tem que valorizar. Como é que anda? Fala um pouco dessa sua vertente, que é ser professor, e como é que está isso dentro do projeto do PCdoB e no seu projeto, da sua campanha. Legal, Dani. Eu primeiro, assim, eu vou entrar na tua pergunta, mas eu vou reafirmar, então, porque me parece esse ser o principal tema do campo progressista, do campo democrático da esquerda petropolitana. A perspectiva, não se luta sem perspectiva. Então, gente, vamos acordar, parar de reproduzir o pessimismo e a descrença, porque essa é uma arma consciente do fascismo, desmobilizar as pessoas, tirar o horizonte da vitória do imediato. E a luta é agora, não temos outro tempo, não podemos esperar. Então, eu reafirmo aqui, Dani, a chapa dos comuns, a chapa do PCdoB, com as nossas 13 candidaturas orgânicas, potentes, espalhadas na cidade, por entre as categorias, é viável, ela tem muita chance de eleger, ela é uma das chapas mais fortes da cidade, porque as chapas da direita, que tem 23 nomes, como eu disse, tem 5, 7 candidatos, você vê na rua, inclusive a desproporção entre uma candidatura e outra. E a nossa chapa ela expressa essa mensagem coletiva, vai compartilhar mandato, tem bastante chance de ter uma das 5 campanhas mais votadas de toda a cidade e várias outras candidaturas que vão agregar num bloco intermediário, que vão levar essa experiência progressista ao mandato, para fazer diferença, aprovar política pública, aprovar leis, discutir o projeto de cidade. E mais, eu confio que outras 2 chapas, pelo menos, da esquerda petropolitana, têm condições de se eleger. E elas precisam acreditar nisso. Os seus eleitores, a nossa base social progressista, precisa acreditar nisso. Qual é a chapa que vai mesmo eleger? Aquela que tem vergonha de distribuir o seu material? Aquela que a população rejeita porque lembra o papel que prestou nos últimos 4 anos? Aquelas outras inexpressivas que contratam panfleteiros, ao contrário da nossa campanha linda, militante, com estandarte? É muito diferente. No centro da cidade, Dani, a nossa campanha, sem dúvida, é uma das 3 campanhas com maior volume de Petrópolis. Uma é do governo, com vários cargos comissionados ali distribuindo material, né? Obrigado, Marcão. Né? Muita luta e muita fé para que a gente conseguisse chegar até aqui. A gente está há mais de 1 ano trabalhando, gente. É por isso que a nossa Constituição é orgânica. Tem tantas candidaturas com força e travando as suas pautas. E o nosso programa também. O programa dos comuns em defesa da vida, ele se materializa em centenas de propostas que foram construídas por vários meses. A educação, velho, é fácil, porque é uma área muito sentida, né? Além de ter sido militante estudantil, na Uni, no Grêmio da minha escola, depois na presidência da Uni, o que dá para nós uma formação do debate da educação como um todo no país, o tema do financiamento, da valorização das carreiras, do piso salarial, da dimensão do ensino infantil até o campo da ciência, tecnologia e pesquisa, as universidades, a interiorização, expansão e democratização do ensino superior, que é uma luta das nossas cidades. Eu
Quando me formei no ensino médio, saí de Petrópolis e voltei, porque não tinha ensino superior público. Depois o Cefet veio em 2008, a UERJ e a UF de 2012, 13 para cá. Mas essa é uma luta que permanece, Dani, a ampliação das universidades públicas, dos cursos de formação superior públicos em Petrópolis. Mas grande parte do nosso programa se concentra na educação básica, e eu, como professor, inclusive, naquele regime precarizado de RPA, que é um achaque, é uma covardia que a municipalidade faz com centenas de profissionais da educação e de outras áreas, porque também tem RPA na saúde, na segurança, na limpeza urbana e em outros lugares, mas que não só entre os professores e também trabalhadores técnicos administrativos. Então, a primeiríssima proposta ali é concurso público já. A atual gestão passou 4 anos sem concurso público, a Câmara dos Vereadores não teve uma liderança que fosse capaz de puxar audiências públicas e investir na pauta do concurso público, que é uma pauta dos servidores, são mais de 10 mil, e é uma pauta da cidade inteira, que precisa de serviço público, certo? Então, o concurso público, com a valorização da carreira, no caso do PCCS da educação, a revisão de 2 temas draconianos, que foram a transformação do ETJ em RET, o corte de quase 40% do valor da nossa hora-aula, e também aquela transformação das equipes gestoras em 40 horas, né, exclusivas. A gente defende um concurso público para o professor de 40 horas na educação básica em Petrópolis, no quadro da secretaria, para devolver a condição de 20 horas, fazer concurso público para orientadora pedagógica e orientador pedagógico. Esse é o problema que o governo Bernardo não resolveu e criou um outro no lugar, que foi colocar professores em sala de aula que cumprem papel de gestão, trabalhando 60 horas, é trabalho escravo, é mais do que as 44 horas que a nossa Constituição e a nossa lei federal permite. E o tema das creches, esse é um tema, Dani, que para nós, a gente fosse escolher uma proposta número 1. Cada comunidade um centro de educação infantil, as creches, os SEIs, está no Plano Municipal de Educação da cidade. 100% das crianças em 2020, que é o 5º ano de vigência desse plano, é esse ano, deveriam estar dentro do Centro de Educação Infantil. Tem 3.200 crianças fora da creche, dados oficiais, devem ser 4.000 famílias sem Centro de Educação Infantil. Isso é o direito da criança, Dani, de educação qualificada desde a primeira infância, mas também o direito das mulheres de ocupar o mercado de trabalho. Olha o Pedrinho aí da nossa chapa, salve Pedro. Mas também o direito das famílias petropolitanas de terem mais um chefe de família, que é a sua mulher. E, portanto, da comunidade, de ter mais moeda circulando, do comércio local. Isso é uma proposta. A creche na comunidade talvez seja a principal política pública de segurança alimentar, de dinamização econômica do município e de equiparação de direitos entre homens e mulheres numa cidade. Então, isso é uma coisa muito importante. E ainda no tema da educação, a questão da educação integral em escolas de tempo integral. São 2 temas que parecem diferentes, mas são complementares. A educação integral do ponto de vista dos currículos, do currículo escolar e das dimensões extracurriculares, o tema da literatura, da tecnologia, da consciência nutricional e corporal, e do meio ambiente e tantas outras questões, da intergeracionalidade, as crianças debatendo o tema do envelhecimento, tantas questões que podem compor isso, quanto o tempo escolar. Né? O tempo escolar, para 7 horas, pelo menos, precisa de concurso público, não só de professores, como de trabalhadores técnicos administrativos, e levar essa experiência do ensino integral para todos os bairros, né, da cidade. Então, bem, tem uma série de coisas, Dani. Ou você me interrompe, ou eu vou soltando. Não. Né? Política eu acho pública. que porque, na verdade, assim, a gente tem que sempre olhar, porque o tempo, por incrível que pareça, passa rápido, né? Já comemos meia hora aí do nosso bate-papo, né? Mas eu acho que é importante falar, é importante deixar claro, porque são temas caros à nossa cidade, né? São temas extremamente importantes nesse momento, né? E aí a gente também você passou aí pela questão do Covid, né? Falou quanto está mudando a campanha, né? Quanto está colocando. E aí vem uma questão que você coloca aqui, um dos seus eixos aqui, que é emprego e renda, né? Como é que é essa perspectiva, né, para a cidade pós-pandemia, ou não fim de pandemia, né? Porque a gente já tem um cenário aí a nível mundial aí que está assustando um pouco, né? Que a gente tem alguns países retomando, lockdown, ou seja, a economia que já está em frangalhos tende a piorar, e aí é bom a gente sempre lembrar que não é culpa da pandemia, né? Se a gente quer culpar uma coisa que não é culpa dela, né? Como a nossa cidade largada do jeito que está, que não tem o comércio valorizado no seu grana, não é culpa da pandemia, é antes da pandemia, né? Mas como é que anda esse eixo de emprego e renda para você e para o PCdoB? Legal, Dani, esse é central, né? É PCdoB, eu falei certo.
Quase pensei que tivesse errado. E as coletividades que estão vinculadas a nós nessa luta eleitoral, né? Porque também tem muitos movimentos não partidários que têm declarado apoio a nós, né? A minha candidatura e a outras candidaturas nossas, inclusive a da Lívia. O tema do emprego ele é central, né? Na verdade, é uma grande luta de fundo, Dani, é sobre o projeto de cidade. Porque, veja, o atual prefeito, sob o pretexto do ajuste fiscal, que foi um discurso mobilizado pelo governo Temer a nível federal e que resultou naquela terrível e criminosa emenda à Constituição, que é a emenda à Constituição 95, a PEC do teto de gastos, a PEC da morte, que proíbe o aumento do investimento público por 20 anos, essa lógica foi reproduzida pelo atual governo municipal. Isso resultou no fechamento de escolas, isso resultou no corte de direitos de direitos de trabalhadores e servidores públicos e em desemprego e na inação, na incapacidade do governo municipal em defender as grandes empresas, como o GSELMA, que efetuaram demissões, as micro e pequenas empresas, porque foram centenas que fecharam, e os trabalhadores. O nível de desemprego em Petrópolis ele aumentou muito nos últimos meses, né? E é claro que isso se deve a uma questão da pandemia, mas principalmente a como se enfrenta ou não se enfrenta as consequências sociais da pandemia. E tanto a prefeitura quanto a Câmara de Vereadores, em geral, foram omissas, abandonaram, né, a nossa população e a nossa cidade. Então, é preciso enfrentar como o Flávio Dino já faz no Maranhão. Não é só porque a gente diverge da ideia, é porque a gente vê exemplos concretos, ou até Rodrigo Neves aqui em Niterói, né, tem agora o candidato Axel Grael, que alguns conhecem, nós apoiamos ele lá também, muito pela visão que tem sobre o investimento público no âmbito da cidade. E o Flávio Dino, que é uma grande referência hoje para o Brasil inteiro, né, sobre a gestão de âmbito local, no caso lá um governo estadual. Flávio recebeu alguns prêmios internacionais, Dani, não só pela questão da saúde, mas pela dinamização da economia, pela assistência emergencial a nível estadual, mas também pela questão do emprego lá. Então, em primeiro lugar, é superar, vencer essa batalha contra a luta do ajuste fiscal. A política pública municipal é uma disputa sobre o orçamento. O orçamento é uma decisão da cidade. É preciso ter um orçamento que reflita uma visão de economia desenvolvimentista, sustentável e inclusiva, né? Que é completamente o oposto dessa visão liberal do ajuste fiscal e dos cortes. Porque isso cria um círculo vicioso de tirar dinheiro da nossa economia e de tirar dinheiro do poder público de executar seu orçamento. Tem um candidato a prefeito, a gente está muito atento ao debate geral da cidade, eu não vou dizer o nome, mas eu vou dizer que ele é coronel e que o vice dele é um príncipe, embora não existam mais príncipes no Brasil, né? Mas ele diz o seguinte: o prefeito não pode fazer nada para gerar emprego. Isso é uma questão nacional, da economia federal. Então, a gente precisa criar um bom ambiente de negócios. Ele fala bom ambiente de negócios, eu fico imaginando numa sala com ar-condicionado, com um croissant, com a geleia de damasco, e as pessoas conversando de negócios, né? A gente entende o seguinte: o poder público é o grande indutor das oportunidades de emprego e desenvolvimento. PCdoB, Leila, desde os meus 15 anos, já são 21. Mais da metade da minha vida, nunca troquei de partido. Mas o indutor do desenvolvimento econômico no âmbito do Estado, do município, é claro que da União, de forma muito mais robusta, mas no âmbito do município e do Estado, idem, é o poder público. Se não for o poder público, minha gente, quem é mesmo? A mão invisível do mercado? Claro que o setor produtivo, o setor privado, especialmente o produtivo, tem um papel muito importante, tem que ser valorizado, dialogar e fazer parte de nada, querida. E fazer parte do projeto de cidade. Nosso projeto de cidade, ele precisa articular os setores, inclusive a articulação dos setores produtivos da nossa cidade, Daniel, já começando a responder no específico, como, por exemplo, a área de tecnologia, lá no Quitandinha, a área rural e produção de alimentos por toda a cidade, e especialmente Caxambu, Brejal, Vale das Ribeiras, mas por toda a cidade, como outras áreas. A questão da produção de alimentos ela é muito ampla na cidade, ela não é só local. O tema da costura, da indústria têxtil, que está tão desmontada, mas é uma indústria com capital descentralizado, espalhado. Não é uma indústria de monopólios, percebam, de grandes empresas, mas tantas facções, puxadinhos, né? Tantas, né, pessoas que até hoje trabalham no ramo da costura, mas que é um ramo desarticulado, totalmente privatizado, não tem uma agência, uma instância, um órgão que ajude a articular e a canalizar demandas. Por exemplo, gente, pandemia, máscaras, o Petrópolis poderia ser uma referência nacional e até mundial para a produção sustentável de máscaras a baixo custo, com
tecnologias, né? Enfim, uma produção que pudesse fazer a diferença para defender a vida da petropolitana e do petropolitano, proteger a nossa cidade contra o coronavírus de forma espontânea, mas de forma também com indução do poder público, comprando essas máscaras, demandando as nossas facções. Bem, estou dando alguns exemplos, né? Então, eu entendo, Dani, que uma lógica que trate o orçamento público do município como um instrumento de indução da geração de empregos. A dimensão de articular a nossa capacidade produtiva, as áreas que Petrópolis tem uma vocação histórica ou recente e que podem se tornar celeiros, referências nacionais. Não precisamos pensar em nível estadual. Petrópolis tem condição, importância geoterritorial, geográfica, logística, para ser referência nacional em muitas dessas cadeias. Veja a proximidade do Serratec daqui tem dia com o Fundão, com o Sempes, com o Quadro Tecnológico, com o Xerém e o Inmetro. É muita possibilidade que a mediocridade daqueles que não têm compromisso com a cidade não, né, desperdiçam, mas que uma cidade com um projeto avançado, amplo, com vários setores articulados a isso, pode desenvolver. Mas a gente tem uma outra proposta mais imediata, Dani, que a gente aposta muito nela e tem discutido nas comunidades, com ações de moradores, com outros setores, que é o programa Emprego na Comunidade. Esse programa Emprego na Comunidade ele é um guarda-chuva, é um programa que a gente se inspirou olhando outras cidades e estados e que tem várias ações que esse programa pode organizar. A primeira delas, a questão das obras. O que a gente mais escuta falar são as servidões, as escadarias, os corrimões, as calçadas, os asfaltamentos, que o poder público não participa ou, quando muito, dá o cimento, dá o material e a população resolve, através de mutirões. Existe na legislação uma forma de contratar a população, ou em obras que têm um custo determinado, até certo valor, ou em custos com valor maior, em que é necessária a licitação, 20% da mão de obra pode ser local. Nós pretendemos fazer uma indução à cooperativação dos trabalhadores da construção civil. Os pedreiros, os meia-colher, os pintores, todos que trabalham em obras no ramo da construção civil, cooperativá-los com o apoio do poder público, da Secretaria de Trabalho do município, para que a gente possa contratar diretamente a comunidade. É o morador que tem que fazer o posto de saúde, o centro de educação infantil, porque ele quem vai cuidar depois, ele quem vai utilizar depois. E a construção civil é uma grande indutora do emprego em todo o país e na cidade não é diferente. Uma segunda perna desse programa é o programa Primeiro Emprego, a juventude, que é um grande bônus, mas sofre com o desemprego com uma percentual muito maior do que outras faixas etárias, porque falta experiência, falta oportunidade, falta formação qualificada, oportunidade de profissionalização. Então, ao lado de um programa robusto de profissionalização, de ensino técnico, de expansão do ensino superior, tem que haver uma relação do poder público com o setor privado de vantagens tributárias, de pacotes, né, que possam valorizar a contratação do primeiro emprego, porque isso gera uma cadeia virtuosa. Em algum momento da década passada, o jovem de família começou a botar R$100 a cada R$100 que a pessoa de mais de 40 anos da família botava em casa. Isso é uma mudança muito grande, que nos anos 2000, 2010 aconteceu e que nos últimos anos todos os indicadores sociais mostram que o jovem tem perdido poder aquisitivo e participação na renda da família. Então, a questão do primeiro emprego. São várias ações, eu vou dar só mais uma, Dani, senão eu vou ficar só nesse assunto, que é muito importante, estrutural, né, bem interessante, mas que é a gente conseguir fazer toda a relação do setor industrial, que aí se refere a setores mais específicos, a questão da posse, que tem sido bastante discutida, de forma menos genérica do que geralmente agora está se debatendo as obras de infraestrutura, as obras viárias, né? Mas a questão do distrito industrial da posse e a recuperação da capacidade industrial de Petrópolis, especialmente já no outro lado da cidade, ligado à inovação, a questão da tecnologia, porque isso incorpora valor, né? Agrega valor à nossa economia. Então, o tema do emprego, existem milhares, ao contrário do que diz o Coronel e o Príncipe, milhares não, vá lá, dezenas de ações palpáveis, concretas, em que é preciso fazer essa relação de disputa de orçamento e, inclusive, de busca, né, como na educação pública, em outros setores, na habitação, em que é possível articular verbas dos entes federados. Existem programas estaduais e principalmente nacionais, verba do BNDES, até verba de outros segmentos como a Unesco, como a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que financiam projetos como no Maranhão, projetos que têm uma implicação no desenvolvimento socioeconômico dos municípios e que, se tiver projeto, nós vamos brigar por isso. Inclusive, é competência também do vereador, não é só a prefeita que pode lutar por esses recursos, mas mandatos legislativos podem articular recursos como esses
para apoiar o pequeno e o micro empresários, o trabalhador da nossa cidade e a economia dos distritos. Microcrédito, né? Nós temos uma proposta, Dani, para fechar esse capítulo, que é muito ousada e nem entrou no nosso programa, mas eu defendo, a nossa prefeita defende, e é um debate para amadurecer, porque é uma proposta que não é de 4 anos, mas é de 10 anos. A criação do Banco Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o BMDES. Isso é uma coisa difícil de fazer, talvez não seja para agora, mas é necessário, porque o município ele fica sem instrumento de financiamento. Nós vamos convencer o Santander, o Itaú, o Bradesco a financiar a política social com juro baixo, com juro subsidiado, com contrapartida para o município? Não vamos. Nós, sociedade desigual, capitalista, financiarizada que a gente vive, não vamos. Então, a municipalidade tem que criar. Até os anos 90, tinha recurso, no âmbito da esfera estadual, principalmente, tinha até bancos municipais. Petrópolis precisa construir os seus instrumentos de financiamento público, o Banco Municipal e agências que possam ajudar a regrar contrapartidas, atrair investimento privado, sempre com a contrapartida da arrecadação de imposto e da geração de emprego local. Enfim, proposta não falta. O que falta é vergonha na cara daqueles que estiveram lá ou criatividade para aqueles que não estiveram e dizem que está difícil conversar com o povo. Porque quando a gente vai falando desse debate, seja com o popular na rua que está no ponto de ônibus, seja com um pequeno empreendedor que está dentro de uma loja, de um negócio, desenrola, Dani. As pessoas querem saber quais são as propostas concretas. Então, como é que faz? Como é que financia? Como viabiliza? Esse é o desafio nosso. E tem 16 dias. Chorar pitanga agora não resolve, não une a esquerda, não combate fascismo, não gera emprego. Mas acreditar nessas propostas, né? Gastar sola de sapato, saliva, isso convence as pessoas, ganha corações e mentes para a ideia de que é possível essas duas coisas. O campo democrático eleger vereador e prefeita, vereadores e vereadoras no plural, e mudar a cidade com propostas concretas, políticas públicas, disputas sobre o orçamento municipal. É possível e se a gente acreditar, nós vamos chegar lá, Dani. Eu tenho certeza que a maioria que está comigo aqui acredita e que a maioria das pessoas com quem a gente conversa, abrindo, né, seus corações e suas mentes para a esperança e para as propostas concretas que a gente tem apresentado nas eleições. Muito bom, Daniel. É sempre bom estar escutando essa vibração. E aí eu estava vendo aqui, né? É claro que eu recebi aqui o seu material. Tem assunto aqui para mais de 5 horas de assunto, né? Então, infelizmente, só temos mais 17 minutos, mas vamos lá. Tem outro eixo aqui que eu acho que é um eixo também importante a gente colocar, né? Porque eu acho que atinge a todos os trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, né? E também ligado ao lazer e à cultura, que é outro ponto que você colocou, mas é falar sobre a questão da mobilidade e habitação na cidade, né? Eu acho que esse também é outro ponto, sim, que é crucial na vida do trabalhador, né? Porque ele perde muito tempo, na hora do lazer não tem, se perde muito tempo, não tem nenhuma proposta concreta de mudança para isso. Como é que vocês estão pensando isso, Daniel? Legal, Dani, obrigado. São duas perguntas muito importantes e a nossa militância é muito vinculada a duas lutas importantes que compõem esses debates. A primeira é o tema da moradia, né? A gente propõe um plano municipal da moradia digna e segura. Inclusive, nós temos uma proposta muito importante para apresentar aqui no movimento. Nós defendemos a conversão do laudêmio para o financiamento da habitação popular e da saúde pública enquanto durar a pandemia. Porque enquanto dura a pandemia, o Brasil e a cidade de Petrópolis, como outros municípios, precisam de mais receitas, mais verbas emergenciais para financiar a saúde pública, a saúde preventiva e a saúde da família nas comunidades. Mas defendemos de forma fixa, Daniel, que a gente extingua essa aberração que é a continuidade do laudêmio, esse imposto que paga cerca de 2% de todos os imóveis vendidos, comprados, né, na nossa cidade, para a família real, que não é mais real, que o cara também não é mais príncipe, mas que recebe o laudêmio até hoje. Isso não é justo, gente. Isso não é uma cidade desigual, que tem o drama da moradia, as chuvas, está chovendo. Está chovendo, eu aprendi com meus amigos, e o Igor Maivor, muitos aqui conhecem, a mãe dele ficou desabrigada, foi a pessoa que me trouxe para a luta do aluguel social nos últimos anos, em que a gente também esteve batalhando ao lado de Claudinha, de outras lideranças da cidade, né? Que chove assim, gente, o sentimento é medo. Medo, não sabe para onde vai, se fica em casa, quando conversa trovoar e a chuva engrossa, porque não tem contenção de encostas, não tem drenagem, não tem as condições de moradia, de fato, que a prefeitura pode ajudar, desde o momento em que se constrói as casas, mas também de que se
dar o suporte, a condição digna e segura da moradia. Então, esse é o drama social. Você precisa construir. Daniel, você deu uma travada aí agora, pelo menos para mim travou. Vê se melhorou, Dani. Para mim ficou normal. Melhorou. Obrigado. Melhorou. Então, esse é o tema. É um programa fundamental que é o da moradia digna e segura. É debater verbas, implementar isso. A gente também se inspira, nesse caso, no governo Flávio Dino no Maranhão e em outras experiências, mas, sobretudo, angariar os recursos do laudêmio. Essa é uma disputa, essa, na minha opinião, é uma disputa central sobre o debate de história, né? Enterrar esses resquícios imperiais, monárquicos, para fazer uma cidade para todas e todos, como é o nome da nossa coligação majoritária, Petrópolis para todas e todos. Precisamos disputar, gente, assim como a Casa da Morte, outros temas que têm a ver com uma pauta histórica da cidade, a conversão do laudêmio para o financiamento da habitação popular, a construção de casas num tempo muito mais rápido, porque dá para fazer mais rápido do que foi o Vicente Rivetti, e sem infiltração, sem problema de acabamento, sem dúvidas, né, sobre a transparência e democracia do processo de liberação das casas pela cidade inteira, inclusive sem empurrar para o quinto distrito, né? Conseguindo de forma mais organizada e equilibrada debater os terrenos, os imóveis que a gente tem vacantes, né? Fazer o debate sobre a função social do solo e a desapropriação legal de imóveis que não cumprem função social, né? Bem, e o tema do transporte, que é um dos outros temas que mais pipoca, esse muito popular, sobretudo pela juventude. Primeira passeata que eu fui na minha vida, Dani, eu tinha 16 anos, e foi pelo Passe Livre, em 2001. Foi quando eu entendi que a luta mudava a vida, porque foi a primeira luta social que eu me envolvi e que vi vitória, em que os estudantes da minha geração, em 2001, venceram, aprovaram o Passe Livre e mudaram a vida das pessoas, porque hoje o jovem e a jovem pobre não paga passagem de ônibus para estudar. Porque se pagasse, ainda mais na pandemia, né? Bem, agora na pandemia não faz sentido porque as aulas estão canceladas. Mas a consequência é a evasão, abandonam os estudos. Então lá eu vi essa importância e até hoje o aumento da passagem é a principal pauta que mobiliza a juventude da nossa cidade. Eu fui conselheiro pelo Comutran suplente 2 mandatos, eu vejo como lá as planilhas não são verdadeiras, são fake, não se apresenta a margem de lucro real, né? Os cobradores, motoristas, rodoviários de garagem, a categoria como um todo, são muito maltratadas, têm uma baixíssima remuneração, uma cesta básica baixíssima. A última vez que eu vi esse tema era R$ 130, não sei se nos últimos 2 anos teve aumento da cesta, mas é uma condição muito ruim que os trabalhadores rodoviários que carregam para cima e para baixo nossa população têm, e os empresários lucram. São 5 empresas monopolistas, se a gente conta com a única que tem o monopólio Rio Petrópolis, são 6 empresas, e exercem um monopólio absurdo, é cartel, é preço de cartel, é o quilômetro rodado mais caro do estado, um dos mais caros do Brasil. Falei com uma amiga nossa de Campos, aqui em Petrópolis, ajudando nossa eleição, porque tem gente de Brasília, de São Jesus, Bom Jesus Tabapuana, da nossa militância, abraçou nossa campanha e veio gente do Brasil inteiro para cá. Em Campos, que é um município urbanamente maior que Petrópolis, é R$ 2,75 a passagem, aqui é R$ 4,40. É um absurdo. Então, nós propomos a tarifa social nos ônibus, que além do passe livre, para quem já tem, os desempregados, pessoas em situação de vulnerabilidade social, no final de semana, em alguns horários de dia de semana, a passagem seja R$ 1. Ou que se aprofunde no debate da planilha qual é o valor da tarifa social, que não seja R$ 4,40, além de reabrir as concessões dentro da legalidade, no tempo dos contratos, para questionar essa margem de lucro. E, além disso, diversificar os modais, né? Então, existe uma oposição organizada e financiada em Petrópolis à mototáxi, às lotações, que é claro que precisam cumprir as obrigações em termos de tributos, segurança do passageiro, etc., mas que precisam acontecer na cidade para dar alternativa, desconcentrar o setor. O maior problema do transporte é o monopólio, a concentração de todo o direito de ir e vir de toda a população, 300 mil pessoas, na mão de 6 famílias, né? Então, debater o valor da passagem, criar as políticas de tarifa social e diversificar os modais de transporte, como o Uber, que a gente apoiou a vinda do Uber para cá, num contexto de regulamentação, e não num contexto, claro, de desregulamentação, porque é ruim para o passageiro, porque não dá segurança, e é ruim para o trabalhador que vive na Uber, com a mega exploração, como todo mundo sabe, né? A maior empregadora do Brasil e uma das maiores exploradoras de trabalho humano do Brasil também. Mas a população precisa ter alternativa, né? Então é desconcentrar, regulamentar, né? E dar mais transparência para os conselhos que fazem o controle social do transporte. Beleza, Daniel. Nós estamos indo aí para os nossos 10 minutos finais aí.
eu tenho outros dois assuntos aqui que eu gostaria de tocar contigo, que eu acho que são também relevantes, né? Relevantes com a nossa cidade e relevante também com a questão que está sempre em voga, né? Que é a questão do meio ambiente e o turismo, que eu acho que os dois acabam tendo uma interseção aí nesse processo pelo tipo de cidade que a gente tem, né? Como é que está aí o seu projeto nesse sentido? Qual é a proposta que vocês estão trazendo aí para a cidade? Legal. Então, a gente, inclusive, tem reunido um grupo de lideranças ambientais, biólogos, geógrafos e outras pessoas, urbanistas, inclusive, para debater esse tema do meio ambiente. Esse é um tema também que envolve muitas áreas, né, Dani? Desde esse tema que a gente já falou da moradia, do saneamento, do tratamento das águas e do tratamento dos resíduos sólidos. Petrópolis já teve uma experiência importante de cooperativação nessa área dos resíduos, do tratamento do lixo, e isso foi completamente abandonado pelo atual governo. As cooperativas que existiam, inclusive, elas se desorganizaram. Na prática, elas foram sabotadas, né, pela atual gestão. E esse tema do meio ambiente implica em muitas questões, principalmente com aquilo que é ordinário, aquilo que é cotidiano, que é a vida nas comunidades, o não tratamento das águas, né? Mais um setor que está monopolizado, as águas do Imperador, né? E que não abastece todas as comunidades, que não dá o saneamento necessário. Então, o tema da água, ele é um tema novo. A nossa proposta de meio ambiente é uma proposta krenakiana, Dani. Para quem acompanha o Ailton Krenak, importante liderança indígena do nosso país. E é o tema de você absorver toda a potencialidade que a natureza, o meio ambiente, as águas, né, a vegetação que a nossa cidade tem. É uma área cheia de reservas biológicas, de áreas de proteção ambiental. Então, é a defesa desse patrimônio, né, que é o meio ambiente. A gente teve nos últimos meses muitas queimadas, né, lá no Vale das Videiras, que é o local que eu trabalho, aqui no Retiro, no Seio de Vênus, né, que é entre o Retiro e Correios, também pegou fogo, lá em Correias. Então, e todos por ações humanas. Então, além da fiscalização, você tem uma situação nacional que ajuda a gente a pensar Petrópolis. O Ricardo Salles, esse terrível, criminoso ministro do meio ambiente que a gente tem, do governo Bolsonaro, que executou 0,04% do orçamento público para meio ambiente. Então, isso dá uma ideia do desmonte, do boicote que esse setor está sofrendo no Brasil inteiro. Então, isso precisa nos levantar um debate sobre a execução do orçamento de políticas públicas de meio ambiente. Isso tem a ver com as equipes, com a qualidade do trabalho dessas equipes. Né? A gente conhece pessoas que são, por exemplo, do INEA, que é uma instituição estadual, mas que estão ligados na interface que o INEA tem com os agentes municipais da dimensão do meio ambiente, que nos revelam esse desmonte, essa desmobilização do poder público municipal para defender o nosso meio ambiente e, portanto, as comunidades, já que eu sou da visão de que meio ambiente e humanidade, natureza, homem e mulher, são a mesma coisa, são partes da mesma coisa, né? A sociologia opera com esse binômio cultura e natureza, mas nós somos parte da natureza, apesar de termos, de alguma forma, nos emancipado dela, talvez, né? Nem sei se nos emancipamos. Mas é pensar como uma coisa só. Então, meio ambiente é debater comunidade, moradia, saneamento. E essas políticas públicas também educativas, porque se as queimadas são um fator da ação humana, o tema meio ambiente, na dimensão curricular, educativa, cultural, inclusive na propaganda institucional, as verbas que o município tem um monte de dinheiro público sendo investido em propaganda, inclusive tem a denúncia no Ministério Público do uso eleitoral dela. Mas por que esse recurso não pode ser em propaganda de conscientização das comunidades sobre o lixo, sobre a defesa do meio ambiente? A questão da coleta seletiva, nós temos 2 ecopontos na cidade. Nossa proposta é levar esse equipamento público, os ecopontos, para todos os distritos, né? No primeiro e no segundo distrito tem que ter uns 3, 5 espalhados, porque isso é o que vai fazer. Lixeira, básico, só tem no centro histórico, não tem uma comunidade, você tem que procurar a lixeirinha de um comércio para jogar uns papel de chiclete no chão. Então, esse é um dos debates que a nossa cidade mais tem potencial e está mais atrasada. O outro tema, Dani, qual que foi? Desculpa. Foi o turismo. O turismo ele é muito central, ele tem a ver com a questão da geração de emprego. Mais uma vez, é um tema que já foi abordado de forma muito genérica e tem sido abordado de forma mais qualificada, que a gente fala sobre a democratização do turismo, o turismo arquitetônico, o turismo gastronômico e cervejeiro, o ecoturismo, que é o modal menos explorado na nossa cidade, né? E que precisa ser explorado de forma planejada e não predatória. A gente também não quer, não. Bando de turistas invadindo as cachoeiras e sujando tudo, não. Mas de forma planejada, envolvendo a cadeia de empregos, né? Então, tem propostas que, de repente, aparecem, mas o trabalhador nem aí. Então, um exemplo de turismo tradicional,
superado, ultrapassado, era o da charrete. Bem, teve vereador que foi lá, teve candidato a vereador que foi lá, apoiou. Mas esses empregos sumiram depois. O que aconteceu com os cavalos? Quem sabe? Provavelmente morreram, não tem mais, né? E as pessoas estão desempregadas. Eu conheço uma pessoa que mora lá em Correios e que era charreteira, mudou de ramo. Não houve qualquer política pública. Bem, é claro que a gente propõe o avanço e não o atraso. Então, estou citando um exemplo, mas a nossa referência é outra. São os guias, são as trilhas, são o turismo dos distritos, é o potencial econômico e cultural. Porque o trabalho no Vale das Gideiras é um lugar lindo, lindo, de fazendas, de plantações, de produtos orgânicos. Então, é preciso a gente pensar o turismo de uma forma descentralizada também, mas que possa, em complemento a isso, ter uma empresa pública municipal de turismo. Essa é a nossa proposta mais importante. Uma empresa pública é empresa, na nossa opinião, e não apenas agência, mas que ela tem esse papel de agenciar o setor do turismo, dialogar com o setor privado, mas que ela possa ter orçamento próprio, capacidade de captação, de propaganda, porque uma empresa pode, né, beneficiar as políticas públicas de turismo e se relacionar com cultura, com outros setores da cidade, produção de alimentos, né? Como a gente já falou, a questão do meio ambiente. Então, é um setor também muito pujante e ela incorpora boa parte da força de trabalho ativa e da força de trabalho potencial da cidade. Basta a gente pensar uma lógica menos oligopolizada, mais uma vez, nesse tema da concentração em poucas empresas, em poucos interesses. É isso que faz com que o turismo em Petrópolis, mesmo empregando muita gente, esteja estagnado, né? Não tem um projeto de descentralização e de ampliação, de chamar outros setores para participar do ponto de vista econômico e cultural do turismo de Petrópolis. É como a gente tem discutido isso, Dani. Beleza. Bom, estamos terminando, já falta aqui só 2 minutinhos para a gente terminar. Eu vou te agradecer muito a sua presença, a sua entrevista, a sua disposição de estar dividindo aqui com o Movimento Petrópolis as ideias dos comuns, né, do PCdoB, para a cidade de Petrópolis, né? A gente realmente acredita muito que só através da informação a gente consegue mudar essa cidade e que todos estejam lá. Você tem aí 2 minutinhos aí, 1 minuto e meio aí para não encerrar no meio da tua fala, as suas considerações finais e mais uma vez muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço muito, Dani, toda a minha admiração por você e pelo movimento, agradecimento a todo mundo que teve ou que vai estar um pouquinho assistindo a nossa live. A gente pede que compartilhe, comente, esse engajamento é muito importante na luta de ideias, por uma corrente do amor contra o gabinete do ódio, e 65555, né, na cabeça, e toda a chapa dos comuns do PCdoB, que começa com 65, nossa prefeita Lívia, nossa vice Luciana, queridíssima também. E eu quero então fechar com o Thiago de Mello, que é o seguinte, Dani, faz escuro, mas eu canto, porque eu sei que amanhã vai chegar. Vem comigo, companheira, vem comigo, companheiro, ver a cor do mundo mudar. E eu ainda incorporo o Mayakovsky, que é o poeta da Revolução, e dizer o seguinte: as tempestades e as guerras, havemos de atravessá-las, como a quilha de um barco corta as ondas. Dani, nossa missão nesse momento, pelos próximos 15 dias, é esperança e não desesperança, é força e confiança e não desestímulo e pessimismo, é solidariedade entre os nossos e não fratricídio. Vamos levar esperança, propostas concretas, brilho no olho, amor, bem para as pessoas, né? Educação pelo bem comum, vamos com força e essa eleição vai gerar vitórias, novos espaços, novos atores, mulheres e homens juntos para mudar a política de Petrópolis, para defender a vida do nosso povo petropolitano. Então, muito obrigado, muito obrigada, força, obrigado àqueles que estão comigo na caminhada, porque são muitos, já não tenho caminho sozinho, né? Caminho ao lado de muitas e muitas, e eu desejo muita força, saúde, né? Saúde mental, inclusive, paz nos corações de vocês todas e todos, e vamos em frente, gente. Um passo à frente, já não estamos mais no mesmo lugar, tá? Então, Marise, Michel, Bia, beijo a todas e todos. Dani, minha admiração, parabéns. O Movimenta deu uma lição a todas e todos, prestou um grande serviço, uma grande demonstração de que é possível dialogar com muitas e muitos e formar algo além de nós, além de cada uma e cada um de nós, algo comum a todos nós. Conte conosco, comigo, com o PCdoB, com o Movimento dos Comuns. Estamos juntos. Até a vitória. Valeu, até a vitória, Daniel. Um abraço a todos, muito obrigado.